Olá, bom dia, gente. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal entrando. Bom dia. Olá, bom dia, gente. Vamos aguardar o pessoal chegar. Olá, bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia. Bom, gente, vamos começar. Bom dia, prezados. Meu nome é André Tenório, sou técnico de segurança do trabalho da divisão HV, Terminal Rio, Paracambi, do departamento UHV. Faço parte aqui do Comitê do Mês de Segurança e da CIPAT 2022 da State Grid. É um prazer estar com vocês essa manhã com vocês aqui participando da CIPAT. Antes de iniciarmos a nossa palestra, eu gostaria de passar algumas orientações para vocês. Essa palestra ela possui tradução simultânea, tá? Para a língua inglesa. Na sua tela, na parte de baixo, existe um ícone, o formato de um globo terrestre, tá? E você lá consegue fazer a tradução e ouvir da melhor maneira a palestra aí, tá bom, pessoal? Dado início, eu gostaria de passar agora para Thaís Vieira, que é a nossa ginástica elaboral. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de movimento. Eu não sei se vocês sabem que hoje nós vamos fazer atividades na água. Não estou sabendo aí se avisaram a vocês. Então, o que eu vou precisar que vocês peguem? Vocês vão pegar uma canoa, tá vendo? Peguem a canoa aí de vocês, tá? Deixa a canoa aí do lado. A gente vai usar já já, tá bom? E nós vamos precisar de 2 remos, que eu vou pegar aqui meus remos. Aqui, ó. Um remo, outro remo. Combinado? Compraram o material? Que era importante comprar, hein? Então, ó, deixa o remo aí. Por enquanto, a gente vai fazer o seguinte: vai pegar um remo só, tá? Um remo. Pega aí o remo. Bota o remo aqui na frente do corpo. Isso. E vai esticar, ó. Leva o remo lá em cima e estica tudo. Estica. Segura o remo. Alonga. Puxa tudo. Como é que tá essa semana de movimento? Estão se movimentando bem? Estão se alongando? Mantenha o mesmo tempo comigo, tá? O alongamento você precisa manter de 20 a 30 segundos. Vamos lá, segura o remo lá em cima. Desce o remo devagar. Isso, agora ó, você vai levar o remo lá na frente. Vou fazer de lado para vocês poderem visualizar. Os joelhos levemente dobrados. Vai descer coluna e cervical, ó. E leva o remo lá na frente. Segura, mantém, mesmo tempo, sustenta e vem comigo devagar. Volta devagar.
Isso, isso. Traz o remo aqui na frente. Agora, ó, pés juntinhos e pernas esticadas. Você vai descer com o remo, ó, o máximo que você conseguir, tá? Com as pernas esticadas, hein? Então, mantém, segura, sustenta, sente puxar, cervical vem junto. Vambora, vambora. Quero preguiça não, vambora. E prepara que a gente já vai para água, hein? Já vamos para água, hein? Separa a prancha, esqueci de falar da prancha, a prancha também. Segura a prancha. Isso. Volta devagar. Isso. Agora, ó, bota o remo, pega a prancha, bota a prancha na água. Isso. Já fez stand-up? A gente vai fazer agora, ó. Pega o remo de novo. Sobe na prancha. Aqui, ó. Segura o remo, ó. De um lado, do outro. Ó, atenção, o joelho tem que estar levemente dobrado, senão você vai cair. Já pensou cair nessa água gelada? Hoje não dá não, né? Então vamos lá, ó. De um lado, de outro. Atenção os ombros, ó, os ombros. Rotação de ombro. Isso. Vai de um lado, de outro. Onde é que você está? Ó, qual o lago, qual o rio, qual a praia que você está fazendo stand-up? Pensa aí, pensa aí. Eu aqui estou em Copacabana. Vamos lá. Vem. Vem comigo. Agora faz a curva. Só de um lado. Só de um lado. Isso. Mobiliza a ombro. Essa articulação que fica presa o dia todo. Solta ela. Faz o movimento completo. Ó, vai lá atrás. Dá a volta com o ombro. Isso. Agora vira para o outro lado. Ó, dá a volta completa. Dá a volta completa. Nos ombros. Isso. Dá uma volta. Isso. Isso. Voltou. Agora para os dois lados. Para os dois lados. Vambora, vambora. Vem comigo. Pratica. Mantém o joelho dobrado. Mantém, ó, essa musculatura aqui contraída agora. Contrai, contrai. Junto comigo. Vem, isometria. Vambora. Voltou. Isso. Agora, ó, guarda a prancha. Guarda a prancha. Isso. A gente vai fazer o seguinte, nós precisamos nos preparar para a canoagem. Então, ó, pega um remo de novo. Atenção, ó, afasta levemente os pés. E vocês vão fazer o seguinte, ó, levando o remo lá na frente, ó, traz o remo, leva o remo. Ó, como se você fosse sentar, botar o bumbum lá atrás, ó. Como se você sentar no banquinho. Coluna fica ereta, tá? Não é isso aqui que eu quero não, hein? Coluna ereta. Isso. Leva o remo lá na frente, traz o remo. Leva o remo, traz o remo. Isso. Senta no banquinho. Comigo não tem moleza não, hein? Vambora. Vambora. Voltou. Agora, ó, pega a canoa de vocês, que eu falei para vocês separarem no início. Pegou a canoa? Entra aí na canoa. Isso. Agora, vocês vão pegar os dois remos, tá? Pega os dois remos, um de cada lado, e vamos embora. Vamos remar, ó. Vamos remar. Aqui, ó, dos dois lados. Atenção que o braço estica todo. O bumbum tem que estar lá no final da canoa, hein? Lá no encosto da canoa. Vamos embora. Isso, vamos embora. Força. Mantém. Segura. Faz o movimento. Isso. Voltou. Descansa. Respira fundo, ó. Puxa o ar todo. Solta o ar todo. Puxa o ar todo. Solta o ar todo. Isso. Guarda o remo. Puxa o outro remo. Leva o remo lá em cima, ó. E lá atrás.
Lembra que suas costas têm que estar lá no encosto. Leva o remo lá atrás. Mantém. Segura. Mantém. Mesmo tempo, hein? Lembra que eu falei do tempo? Mantém o tempo comigo. Volta devagar. Solta o remo. Agora vamos alongar, ó, os membros inferiores. Você vai botar o bumbum, atenção, só se você tiver com cadeira de rodinha, tá? Nesse momento, bota a cadeira de rodinha na parede, tá? Que é para ninguém se machucar. Ó, vão sentar com o bumbum no meio da cadeira, não, desculpa, da canoa, né? Nossa canoa. Vamos lá. Uma das pernas você vai esticar e a outra, ó, o joelho vai ficar dobrado. Tanto faz, depois a gente vai trocar. O objetivo é você ir, ó, segurar lá na pontinha do pé, com a perna esticada, tá? Se dobrar, tá roubando. Então, ó, estica a perna e o objetivo é ir lá na pontinha do pé. Se você não consegue, não tem problema. Vai até onde você conseguir. E mantém, mas não vai roubar não, hein? Tem câmera escondida aí vendo se vocês estão fazendo direitinho, hein? Vamos lá. Segura, mantém, deixa puxar. Cuida desse joelho. Puxa essa panturrilha. Mantém. Segurou. Volta devagar. Troca o lado. Agora a mesma coisa. O outro joelho vai dobrar. O que estava dobrado vai esticar. E com a perna esticada, você vai no seu limite. É normal. Um lado a gente mais do outro. Encurtamento muscular em membros inferiores é normal, principalmente para quem trabalha sentado. Então, vamos esticar. Mantém, segura, deixa puxar. Volta devagar. E agora, ó, a gente vai fazer o seguinte. Bota o bumbum atrás de novo. O bumbum completamente apoiado na cadeira. Quer dizer, na canoa. E agora a gente vai fazer o seguinte. Os pés apoiadinhos no chão, ó. Quando eu subir, você vai... No tempo que eu estiver subindo, óbvio que você vai subir comigo, você vai inspirar, ou seja, puxar o ar. E no tempo que eu estiver descendo, você vai soltar o ar. Quando você pensar que não tem mais ar para soltar, força que tem mais um pouquinho, porque é para a gente tirar aquele volume residual lá do pulmão. Combinado? Então vamos lá, mas não vale roubar, hein? No mesmo tempo que eu. Vamos lá. Inspirou. Solta o ar. Vamos de novo? Lembrando que o oxigênio, ó, é o nosso combustível. Então, vamos botar combustível de qualidade, né? Vamos respirar superficialmente, não. Vamos respirar maneiro? Então, vamos lá. Puxou o ar. Soltou. Muito bem. Espero que todos estejam devidamente movimentados, alongados. E agora, ó, vai vir aí uma palestra. Quero só ver, hein? Quem aí é motorista defensivo, beleza? Uma ótima palestra para vocês, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Muito obrigado, Thaís, pela ginástica. Antes de iniciarmos a nossa palestra, eu queria esclarecer alguns pontos para vocês aqui. As perguntas serão feitas, tá, no final da apresentação. Tá? As perguntas poderão ser feitas diretamente no ícone que tem logo abaixo, na parte inferior da nossa tela, com a sigla QE, tá? Você faz as suas perguntas ali no final da palestra,
vai ser respondida pelo nosso palestrante. A palestra de hoje ela tem o tema direção defensiva. O nosso palestrante é o Rodrigues, tá? O Rodrigues é técnico em segurança do trabalho, 13 anos de experiência em gestão de SMS, processos, com treinamentos e consultoria, instrutor de treinamento no sistema Petrobras por mais de 10 anos, tá bom? Proprietário da empresa Foco SMS, atendendo aí uma gama de clientes aqui no Rio de Janeiro. Também é professor na área de ST, tá? Deixo vocês agora com o nosso palestrante e que todos tenham uma boa palestra. Rodrigues. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Como dito, eu sou o Emanuel, profissional da área de segurança do trabalho. Nós vamos abordar aqui hoje alguns aspectos fundamentais, eu diria, no que diz respeito à prevenção. No caso, a prevenção de acidentes relacionados ao trânsito. Nós vamos falar sobre direção defensiva, vamos falar sobre vários aspectos relacionados ao tema aqui no dia de hoje. Fiquem à vontade para, no final da apresentação, realizarem suas perguntas, se assim os senhores desejarem. Correto? Vamos lá. Está aparecendo aí? Tudo ok? Ainda não, Emanuel. Ainda não? Você consegue colocá-la aí? Coloco. Bom, obrigado. Isso, ok. Pois bem, pessoal, vamos iniciando. Então, o nosso tema, né, conforme foi dito inicialmente, vamos abordar aqui as questões relacionadas à direção defensiva. Mas o que é isso? A direção defensiva ela é o ato de conduzir de modo a evitarmos, evidentemente, os acidentes, né? Então, nós estamos falando de adotar ações, de adotar sistemáticas no nosso dia a dia relacionada ao nosso comportamento. Então, é importante, em primeiro momento, destacarmos essa importância. As nossas ações, elas precisam ser as mais adequadas possíveis, as mais prudentes possíveis em relação ao trânsito, né? Então, nós temos que ter esse entendimento inicial. Também temos que entender o seguinte: eu costumo dizer a seguinte frase: nem sempre quem gera um acidente é o que sofre a consequência do mesmo. Ou seja, muitas das vezes não vai ser suficiente que somente as minhas ações elas sejam responsáveis por evitar os sinistros, os acidentes ou algo que não desejamos. É preciso estar atento a tudo aquilo que terceiros ou outros estão fazendo. Então, a nossa percepção de risco, eu vou falar bastante sobre esse termo, a nossa percepção de risco ela precisa estar atenta, né? Ela precisa estar em dia. Então, conforme eu disse, inicialmente, adotar todas as ações adequadas, corretas, relacionadas à minha pessoa. Posteriormente, estar atento com o que terceiros ou outros estão fazendo. Então, como eu estava dizendo, é o ato de conduzir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros, é o que eu estava dizendo, e das condições adversas, as condições contrárias que encontramos ou que podemos encontrar nas vias de trânsito. Então, inicialmente, todas as minhas ações têm de ser as mais adequadas possíveis. Eu tenho de estar atento com as ações que terceiros podem estar fazendo ali de modo inadequado e também eu tenho que estar atento a todas as condições dos locais. Aí eu estou falando dos locais onde nós estivermos transitando. Qual é a condição dessa via, dessa rua? Vamos abordar todos esses aspectos. Então, inicialmente, eu, terceiros ou outros, e os ambientes onde eu estiver transitando. 3 aspectos básicos iniciais.
É fundamental sempre que a nossa atenção, a nossa concentração esteja, a mais a gente costuma dizer, né, aqui no Rio de Janeiro, mais aguçada possível. Então, estar sempre atento, estar sempre concentrado. Muitos dos acidentes que nós temos visto, temos evidenciado, independente do que estiver sendo feito, independente do ambiente, a atenção ela é um fator preponderante no que diz respeito à prevenção. A concentração naquilo que nós estivermos realizando. Então, a maioria dos acidentes, eles têm sido causados justamente pela falha humana. Ouvi uma frase uma vez que dizia: os acidentes, eles simplesmente não existem. Eles são gerados. E eu concordo com isso, não sei se vocês concordam. Muitos são os fatores para que um acidente venha a ocorrer. Um veículo, ele não vai, evidentemente, sair de modo solitário e causar um acidente. Então, existe sempre a questão humana, no caso, a falha, em relação a estes acidentes. Então, a nossa atenção, ela precisa estar sempre redobrada, especialmente no trânsito. Mas lembre-se, isso serve para o nosso dia a dia, independente de qualquer local. Vamos conjecturar. Se eu descer uma escada, sem observar onde estou pisando, sem realizar um apoio, por exemplo, em um corrimão ou um guarda-corpo, eu posso vir a tropeçar, eu posso vir a sofrer uma queda de diferença de nível. De igual modo, se eu transitar com o meu veículo e não estar atento aos retrovisores, ao espelho, não observar distanciamento de outros veículos, não observar, por exemplo, a conduta inadequada de terceiros, vamos falar. Temos visto muito motoristas transitando, dirigindo, olhando ao celular, vamos falar sobre isso. A gente tem que estar atento com esse motorista, porque a probabilidade de que ele venha causar algum problema, algum erro ao conduzir seu veículo, ela é maior. Então, o condutor ele tem que evitar qualquer tipo de distração. É aquela olhada rápida, é aquela concentração e atenção no que está sendo observado. É, mais uma vez, o termo que eu disse, a percepção de risco. Então, tudo isso demanda de todos nós a máxima atenção possível naquilo que nós estivermos fazendo. No caso, quando nós estivermos dirigindo. Então, mais uma vez, é a percepção aos riscos, a atenção ao que eu estou fazendo, a atenção ao que terceiros estão fazendo e a atenção relacionada aos ambientes, às ruas, às vias, às estradas onde nós estivermos trafegando. Então, atenção e concentração também, sempre, em qualquer local. Pois bem, então essa nossa atenção, essa nossa concentração, vamos abordar aqui alguns aspectos fundamentais no que diz respeito a esses itens, porque muitos são os fatores aí que podem, né, causar ou contribuir para que um acidente possa ocorrer. Pois bem, durante os trajetos, né, devemos estar atentos com tudo à nossa volta. Primeiro, pedestres, né, pessoas. Você pode estar transitando por um local que você já tem uma certa familiaridade, correto? Exemplo de um trajeto que você costuma fazer diariamente com o seu veículo, de sua casa para seu trabalho. Posteriormente, do seu trabalho para a sua casa. Então, nós temos que estar atento com tudo. Fundamental também entender, por exemplo, quando nós estamos trafegando em locais que nós não temos um grande conhecimento daquela área, porque nós estamos falando em relação aos pedestres, nós estamos falando aí, evidentemente, mais uma vez, em relação à conduta dos indivíduos, que, infelizmente, no dia a dia, tem sido com a conduta de modo inseguro. Pessoas que atravessam correndo na frente do seu carro, pessoas que não observam por onde estão andando,
pessoas que andam pela rua digitando ao celular e atravessam a rua sem observar carros vindo na sua direção. Enfim, foi o que eu falei no início da palestra. Não apenas o que eu estou fazendo, mas o que terceiros ou outros também estão fazendo. Então, sempre a atenção e a prudência com o pedestre. Também, importantíssimo, estarmos atentos em relação às sinalizações de trânsito. É comum, né, nós evidenciarmos no dia a dia que as pessoas elas desobedecem ou não observam as sinalizações, ou ainda, eu diria, desconhecem algumas sinalizações. Aqui no Rio de Janeiro, um exemplo clássico para isso que eu observo praticamente todos os dias. Quando eu estou numa rotatória, né, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, quem está trafegando na rotatória tem a prioridade, e não as ruas transversais à rotatória. Então, mesmo que eu saiba que essa rotatória, para mim, ela me dá a prioridade, eu tenho que observar e estar atento com esses veículos nas ruas transversais, visto que, por não saberem ou por não observarem essas sinalizações, ou ainda por cometerem atos de imprudência, muitas vezes somos fechados por outros veículos que, nessas rotatórias, entram de uma vez só, ou melhor, nessas transversais, entram de uma vez só para a rotatória, tirando justamente a prioridade de quem nela está. Isso é uma infração de trânsito, isso não pode ser feito. Então, atenção com essas sinalizações e atenção com esses outros veículos, como eu disse agora, com esse exemplo nas rotatórias. Isso aqui no Rio de Janeiro, isso é muito comum, esse tipo de infração de trânsito. Por esses motivos, o motorista, de fato, não sabe, o motorista, de fato, não observa a sinalização ou ele é imprudente. Uma dessas três causas. Portanto, se eu, que estou nessa rotatória, achando que pelo fato de ser a minha prioridade, seguir trafegando normalmente, a probabilidade de existir uma colisão, ela é muito grande. Então, muitas das vezes, quando eu percebo que esse outro veículo invade a rotatória de modo inadequado, eu freio, seguro, espero, deixo que ele passe, para que eu posteriormente possa passar. Né? Isso é uma atitude aí prudente da minha parte, mesmo que eu saiba que ali a prioridade seria a minha, mas eu tenho que considerar a imprudência de terceiros ou outros. Temos também as condições relacionadas às estradas. Aqui no Rio, né, aqui no Brasil, eu não sei no país de vocês, infelizmente, as condições das estradas, das ruas, as condições das avenidas, elas são ruins. Vou colocar dessa maneira. Infelizmente, temos muitos buracos, infelizmente, temos muitos desníveis, infelizmente, temos a falta de sinalização. Então, eu, conhecedor dessas condições, sabedor dessa realidade, de onde eu moro, das ruas onde eu trafego, por onde eu ando, eu tenho que estar com a minha percepção de risco. Olha o termo aí mais uma vez. Eu tenho que estar com a minha percepção de risco muito atenta. Eu tenho que estar muito, muito atento quanto a isso. Porque qualquer condição dessa, ela pode causar ou contribuir para que um acidente de trânsito possa acontecer. Uma colisão, algo do tipo. Então, como eu disse no início, tornando a repetir, sabedor e conhecedor das condições dos locais onde eu moro, onde eu trafego, eu tenho que estar mais atento ainda. Então, além dos pedestres, além das sinalizações, além da atenção com outros veículos, além das condições das ruas, estradas, avenidas por onde eu trafego, também temos que observar a presença de animais. Tem uma imagem aí na apresentação que vocês estão vendo, ó, os animais atravessando nas estradas ali. Também em muitas áreas, isso é comum, não apenas no meio rural, tá bom, pessoal?
Isso também acontece bastante na área urbana, com cavalos, vacas, cachorros, enfim, animais diversos aí que a gente tem visto no nosso dia a dia. Então, percebam que vários são os fatores que podem fazer com que ocorram grandes acidentes ou que contribuam para a ocorrência dos mesmos. Você pode colidir diretamente com um animal, no caso, correto? E você pode, ao desviar de algum animal, bater contra algum obstáculo, bater contra um muro, bater contra qualquer outro local que possa ali te causar danos físicos e danos materiais. Então, tudo aquilo nos ambientes, tudo isso que eu abordei, pode causar ou contribuir para a ocorrência de um acidente. Uma atenção especial em relação à imagem que vocês estão vendo das crianças jogando bola na rua. As crianças, né, elas não têm a percepção ao risco, elas não têm o entendimento quanto a isso. Diferente de um adulto. O adulto, ele se expõe, na grande maioria das vezes, eu diria, porque ele quer. Porque ele tem esse entendimento do que é certo, do que é errado. A criança, não. Então, muito cuidado, muita atenção. Áreas de escola, áreas de grande movimento. As crianças podem, repentinamente, atravessar na frente do seu veículo. Então, seja sempre prudente, esteja sempre atento. Áreas com essa característica, onde você percebe, observa, evidencia a presença dessas crianças, por exemplo, trafegue o mais devagar possível. Porque, em um tempo de reação necessário numa freada, você estando numa velocidade menor, você vai obter um maior êxito, na maioria das vezes, em conseguir parar com o seu veículo ou ainda desviar. Quanto mais rápido você estiver, mais difícil vai ser controlar o seu veículo. Então, muita atenção. Pedestres, sinalizações, veículos, condições diversas das ruas, estradas, com animais e quaisquer circunstâncias que possam causar um acidente, ok? Observamos, né, que muitas são as circunstâncias aí, ou muitos são os fatores que podem vir a causar um acidente de trânsito. O motorista, ele precisa estar muito, muito, muito atento. Pois bem, então, como eu estava dizendo, o condutor, ele deve adotar ações preventivas, conduzir seu veículo com total responsabilidade. Então, vamos aí mais uma vez citar alguns exemplos. O respeito à sinalização e aos limites de velocidade das vias. Se uma via é de 60 km, eu tenho até 60 km para estar transitando nessa velocidade. Claro, como eu disse, até os 60 não significa dizer que seja prudente da minha parte eu andar aos 60 km ali. Por quê? Porque, como eu falei no quadro anterior, eu observo que nessa rua existem escolas, grandes movimentos, grandes comércios. As condições das ruas são ruins. Eu percebo a presença de animais. Eu percebo, enfim, diversas situações que me levam obrigatoriamente ao termo que nós dizemos, a responsabilidade de andar menos do que os 60 quilômetros. Isso é muito importante. Não. Alguém pode dizer, não, eu estou dentro do limite. A via é de 60 quilômetros, eu estou a 60. É até 60. Então, eu tenho que observar isso em relação a tudo aquilo que existe nesse ambiente. Pois bem, seguir as regras de circulação. Foi aquele exemplo também que eu disse anteriormente em relação à rotatória. Existe uma regra, existe um procedimento, uma lei, existe uma regulamentação, mas a imprudência faz com que as pessoas não venham a segui-la, obedecê-la.
Então, atento com o que eu estou fazendo, atento com o que terceiros ou outros estão fazendo. Manter distância de outros veículos. Isso é fundamental. Pode existir uma parada repentina. E muitas das vezes, os condutores dos outros veículos, quando vão mudar de faixa ou vão entrar em vias à esquerda, à direita, vão trocar de faixa também, eles devem manter eles devem sinalizar, né, com a sua seta indicativa, para que eu, que venho atrás dele, possa observar de maneira prudente, controlar a minha velocidade, manter um afastamento para que ele entre e não haja uma colisão, no caso ali, traseira. Só que, mais uma vez, nós estamos falando de coisas que o condutor ele deve fazer, mas, na prática, muitos dos condutores, eles entram nas vias, eles mudam de faixa, sem sinalizar que farão isso. E se eu estiver muito perto desses veículos, eu posso colidir com esse veículo durante esse trajeto em que ele está fazendo a curva. Então, mantenha distâncias seguras. Quanto mais rápido você estiver, é ideal, é prudente, que a minha distância seja maior do outro veículo, por exemplo, em grandes vias. E ser, evidentemente, cuidadoso em cruzamentos. Cruzamentos. Mais uma vez, eu posso ter num cruzamento um semáforo, né? Um sinal de trânsito. Muita atenção. Mesmo que o sinal esteja aberto para você, é prudente rapidamente olhar de um lado, olhar do outro lado. Por quê? Outros condutores podem ultrapassar ou desobedecer o seu sinal de trânsito, o seu semáforo, avançando um sinal em um cruzamento. Então, atenção. Pelo menos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, muitos dos acidentes ocorrem nos cruzamentos. Por quê? Porque, às vezes, o motorista ele não está atento. Mesmo que o semáforo esteja aberto para mim, não significa dizer que eu posso trafegar rapidamente, livremente, sem observar as pistas laterais. Não. Observe sempre. Evidencie, atenção de novo, constante, para verificar se os carros de fato pararam ou estão parando para que você possa prosseguir. Pois bem, a utilização das setas de modo antecipado para avisar a sua mudança, né, de direção, eu falei anteriormente que outros, né, terceiros motoristas podem não realizar esse tipo de ação, né, de sinalizar antecipadamente, mas você também pode fazer isso. Então, a gente tem que estar atento. Então, quando você for utilizar a sua seta, quando você for mudar o seu trajeto, que isso seja de modo antecipado e não em cima da curva que você quer entrar. Então, procure se antecipar quanto a isso. Você vai entrar numa curva a 100, 150 metros, já é pertinente, prudente, que você sinalize, comece a sinalizar, venha numa velocidade adequada de acordo com a via, para que você possa, então, fazer a sua curva sem maiores problemas. Esteja atento. Observe nos seus retrovisores, no espelho do salão do seu carro, se o veículo que está atrás de você está muito colado a você. Atenção quanto a isso, porque ele pode estar muito perto, desatento, e mesmo que você esteja fazendo a sua parte, sinalizando a mudança de direção, pode ser que ele venha colidir com você. De novo, percepção aos riscos do que você está fazendo e com que terceiros ou outros estão fazendo. As ultrapassagens aqui no Brasil têm de ser pela esquerda, correto? Então, mais um ato que temos que ter o hábito de fazer da maneira correta, visto que o Código de Trânsito brasileiro assim o determina. Onde você reside no seu país, não sei se é pelo lado direito ou também pelo lado esquerdo, sempre faça conforme o Código de Trânsito de onde você mora. Importante. Para isso, precisamos conhecer o Código de Trânsito. Fato é que muitos desconhecem, se não todo ele,
a grande maioria dos itens ali descritos no mesmo. Porque muitas das vezes a pessoa aprende a fazer uma prova para passar naquele teste e tirar a sua habilitação. Mas isso não quer dizer que ela conhece toda a legislação da maneira como deveria, correto? Pois bem, não utilizar o celular no volante, nunca. Repare que eu destaco colocando a palavra nunca em caixa alta e uma sinalização da proibição do uso do celular. No Brasil, anteriormente, há alguns anos, o primeiro motivo dos acidentes era o consumo, né, da bebida alcoólica e, posteriormente, a direção. Hoje, há alguns anos, o principal motivo das colisões é justamente pelo fato de os motoristas estarem trafegando, não apenas falando, tá, pessoal, numa ligação, mas digitando no WhatsApp ou em alguma de suas mídias sociais. Isso é muito comum, eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo já evidenciaram, já presenciaram pessoas dirigindo, digitando, ou no seu WhatsApp ou numa mídia social. Esse é um fator preponderante, crucial, eu diria, para a ocorrência de um acidente, porque uma desatenção ali de 2, 3, 5 segundos é suficiente para uma colisão num veículo que esteja na sua proximidade. Então, pessoal, sejamos prudentes. Não digite, não use o celular quando estiver trafegando, quando estiver dirigindo. E mais uma vez o respeito. Respeitar o pedestre. É sempre importante, além de ser uma lei, eu tenho que respeitar o pedestre, eu tenho que dar preferência ao pedestre e também como modo de exemplo, né? O exemplo ele é muito importante. Então a gente tem que respeitar o pedestre, a gente tem que respeitar as leis de trânsito, a gente tem que respeitar as sinalizações. Nós temos que, dentro do máximo possível, também dar o exemplo que as nossas práticas elas são muito importantes no nosso dia a dia, até mesmo de maneira adicional, para doutrinar, ensinar para as crianças esse tipo de ação adequada. Atenção especial para as condições das pistas nos dias de chuva, né? Um grave problema é o que chamamos de aquaplanagem. O que é isso? A aquaplanagem é um fenômeno que ocorre quando o veículo, ao passar por uma pista molhada, poças de água, o que ocorre? Ele perde o atrito com a pista. Nessa situação, o carro ele flutua, digamos assim, no asfalto, na rua ali, na avenida, fazendo com que os condutores percam o controle do seu veículo. Então, quando isso ocorre, né, você pega um grande bolsão ali de água, uma grande poça d'água, dependendo da velocidade, algumas circunstâncias, da profundidade dessa poça, enfim, existem algumas coisas relacionadas a isso. Pode ser que o nosso pneu ali, né, do carro, ele perca esse atrito. E perdendo esse atrito, como na imagem aí vocês podem ver, o carro ele vai perder a direção, você vai perder o controle do seu veículo. E aí, fatalmente, você vai bater contra obstáculos mais próximos, contra outros veículos, ou até mesmo pessoas em calçadas, em áreas próximas de onde você estiver trafegando e possa vir ali a derrapar. Então, atenção, condições de chuva, atenção com as poças de água, atenção com a sua velocidade de condução do seu veículo. Isso você percebe muito, pessoal, quem gosta de ver corrida, Fórmula 1, você vê muita derrapagem, né, dos veículos nas chuvas, né? Muitas são ocorridas justamente em relação a isso, a esse termo, a aquaplanagem, porque isso a água faz com que o pneu ele perca a sua aderência à pista. E aí nós perdemos o controle. Então, muita atenção com isso. Como dissemos anteriormente, repetindo, reiterando isso é muito importante. Uma das principais causas dos acidentes de trânsito é a utilização do telefone celular ao volante.
Este tem sido um grande problema. Como eu citei anteriormente, aqui no Brasil, esse hoje é o principal fator dos acidentes aí. Artigos recentes indicam aqui no Brasil, por exemplo, que a cada 15 minutos uma pessoa morre no trânsito. São números absurdos. Os números de acidentes, propriamente dito, passam dos milhares ao ano aqui no Brasil. Então, temos visto isso diariamente, né? Diversos, se não a maioria, infelizmente, dos motoristas, praticando esse ato inadequado, esse ato inseguro, que, claro, pode trazer ali gravíssimas consequências, né? Você vê aqui na primeira imagem, à sua esquerda, o condutor digitando ali ao celular, o segundo ele falando ao telefone. Uma terceira imagem, ela indica para a gente ali, né? O trânsito mais o celular nunca combinam. Então, prudência, atenção, respeito, eu preciso falar, é urgente, é algo nesse sentido. Busque um acostamento, busque uma área segura, ligue o alerta do seu carro, encoste numa área segura. Como eu disse, busque um acostamento, esteja no local adequado, correto, seguro, para então você ligar ao celular, você retornar uma ligação, mas nunca durante os seus trajetos. E claro, esse tipo de informação, esse tipo de hábito, ele deve ser divulgado, compartilhado. É imprescindível a utilização do cinto de segurança. Evidentemente, esse deve ser o hábito de todo condutor e de todos os passageiros. Atenção, motoristas. Não somos só nós, são também os nossos passageiros. O cinto é um dispositivo simples que serve para a proteção da nossa vida e diminui as consequências dos acidentes caso ocorram as colisões. Ele impede, em caso desta, que seu corpo se choque contra o volante, o painel, para-brisas, ou que você seja projetado para fora do seu veículo num impacto muito grande. Então vejam vocês a importância do nosso cinto de segurança. Claro que deve estar em perfeitas condições. Essa imagem retrata bem o que eu disse agora aos senhores. Lembre-se, todos devem usar o cinto dentro do veículo. Todos. O motorista, os passageiros, tanto ali o passageiro na parte da frente do veículo, quanto na parte traseira. Evidentemente, não podemos esquecer das crianças. As cadeirinhas têm que ser utilizadas de modo adequado. Observe, leia, siga atentamente a instrução do fabricante da cadeirinha que você estiver utilizando. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum a instalação inadequada da cadeira, o que é um erro. Por que isso ocorre? Porque, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de ler o manual do fabricante de tudo aquilo que ela utiliza. Qualquer máquina, qualquer equipamento, qualquer ferramenta. Em especial, no caso, a nossa cadeirinha. Como eu devo prendê-la no banco traseiro do meu veículo? Os pontos de conexão, amarração, onde eu devo prendê-la junto a essa cadeirinha, de acordo com o modelo desse fabricante. Eu tenho que observar isso. Nós temos que observar isso. Os condutores também precisam estar atentos para a condição do veículo. Emanuel, eu tenho todo cuidado, toda atenção, sou prudente, dirijo com cautela. Isso é suficiente? Muitas das vezes pode não ser. Vamos ver alguns exemplos que temos que observar? Condição dos pneus. Eles estão em boas condições? Estão novos? A calibragem do pneu, isso é importantíssimo. Qual é a calibragem do seu pneu? 30 libras? 35? O que está definido no manual do fabricante? Quando você vai viajar e o carro está cheio de pessoas, está com
levando materiais, o carro está pesado, eu posso ter a necessidade de ter uma calibração um pouco diferente de acordo com a informação do fabricante. Então, seus pneus estão em boas condições e a calibragem está correta? Precisamos saber. O alinhamento da direção, o balanceamento das rodas, isso faz com que o carro esteja estável, esteja em perfeita condição para ser guiado. Eu precisar desviar, eu precisar fazer uma curva rápida. Tudo isso está relacionado à condição disso. Pneus, calibragem, alinhamento, direção, balanceamento das minhas rodas. Tudo isso deve estar em perfeitas condições. Verificação das partes elétricas, setas indicativas, luz de freio, farol, farol alto, farol baixo e quaisquer outras sinalizações ali do seu veículo, luz de freio, entre outros. Tudo tem de estar funcionando adequadamente, perfeitamente. A manutenção precisa estar em dia. É o que costumo dizer do planejamento. Vou viajar. Tudo tem que estar ok. Níveis de óleo. Ou será que o óleo não está baixo? Aí eu também tenho um fator que eu posso ter uma perda material. Poxa, eu não estou atento com o nível do óleo, nível da água, outros fluidos, fluido de freio, por exemplo. Se eu conduzir o meu veículo com níveis, por exemplo, de água, de óleo, eu posso ter problemas mecânicos no veículo. E, nesse caso, eu ter um prejuízo financeiro. Perceba que, quando falamos de prevenção, falamos da redução de custo através do controle das perdas. Porque quando tudo está ok, a probabilidade de que algo dê errado é muito menor. Os filtros, a limpeza constante, velas, mangueiras, conexões, ajuste de peças, não posso ter peças folgadas, mangueiras de fluidos, eu tenho ali braçadeiras, peças que precisam estar apertadas, ajustadas para que não ocorram vazamentos. Tudo isso tem que ser verificado. Os limpadores de vidros, né? Na ocorrência de chuvas muito fortes, os limpadores têm que estar em perfeitas condições. Os vidros não pode estar trincado, retrovisores não pode estar com o espelho quebrado. Parecem circunstâncias básicas, simples de observarmos, porém no dia a dia evidenciamos que não, que as pessoas não têm esse hábito. Extintores de incêndio. Como está o extintor do seu veículo? Pode ser que você precise dele. Ele está em perfeitas condições? O manômetro indicativo está no local correto? Ele está na validade? Eu preciso saber. Eu preciso estar atento. E, claro, eu preciso saber usá-lo. Isso é fundamental. De novo, parece simples, parece básico. Mas quando vemos no dia a dia, presenciamos a necessidade de utilização dessas coisas, é que a gente percebe que as pessoas não sabem. Elas não observaram o que deveria ter sido observado. E elas só darão a devida atenção quando elas realmente precisarem daquilo. O que é um erro. Chaves de roda, triângulo para sinalização se você precisar. Poxa vida, você precisa trocar o seu pneu. Os equipamentos necessários para isso estão na mala do seu carro? Quantas vezes você já não viu alguém que vai trocar um pneu? Quando observa o seu step, o step está vazio. Ora, quando eu vou calibrar o meu pneu no posto, eu também tenho que calibrar o meu step. Só que as pessoas não têm esse hábito. E só percebem quando um pneu fura, vai precisar usar o seu step, e aí verifica que ele está vazio. É o que eu costumo dizer. É a prática constante de ações adequadas, é um hábito. Ou, nós da área de segurança, costumamos usar um termo chamado, dentro do prevencionismo, vamos dizer assim, né? Você ter bons hábitos de prevenção no nosso dia a dia, o planejamento. Porque as pessoas, infelizmente, só vão perceber a necessidade de estar lá, como eu dei o exemplo,
de estar com seu extintor em perfeitas condições quando precisar dele. Ou de precisar do seu step quando precisar dele e verificar que ele está vazio. Ou precisar trocar um pneu e ver que a chave para trocar esse pneu, ela não está na mala do carro. O seu triângulo para sinalizar não está lá. Então, tudo isso as pessoas, na maioria das vezes, só percebem evidentemente quando precisam. Então, pessoal, tenhamos o hábito, tenhamos a boa prática de verificar, digamos, por exemplo, vou conjecturar, uma vez por semana, todos os equipamentos necessários na mala do meu carro estão lá? As minhas chaves de roda, o elevador de elevação do veículo, o meu triângulo, como está o meu nível de óleo, o meu nível de água, o nível de outros fluidos, como estão as conexões, como é que está a calibração do meu pneu. Ele está careca? Não está? Ele está em boas condições? Não está? Isso é hábito, pessoal. O nosso cinto de segurança está conectando, travando. Tudo isso é um hábito que nós temos que manter no nosso dia a dia. Assim como nós comemos, bebemos, temos os nossos hábitos diários na nossa vida, de igual modo, no nosso trabalho, de igual modo, para com o nosso veículo, para com tudo aquilo que venhamos a utilizar. Então, pessoal, dentro de tudo isso que nós abordamos, né, conduza o seu veículo com total cuidado, com total responsabilidade. E, evidentemente, é importante divulgar boas práticas sempre. Então, esse tipo de assunto ele também tem de ser debatido no nosso dia a dia. Assim como falamos de coisas corriqueiras sobre diversos aspectos, temas, assuntos diferentes, eu vejo que é fundamental que venhamos a ter também esse hábito no nosso dia a dia em relação à prevenção, em relação a cuidados necessários. Lembre-se que nós estamos falando, nesse caso, de coisa rotineira. Uma coisa rotineira, você sair, vai trabalhar, vai passear, vai fazer uma viagem, vai em algum local, você vai dirigir, você vai conduzir o seu veículo. Isso é uma rotina. E muitas das vezes, a rotina faz com que nós venhamos a deixar algumas coisas meio de lado. Então, atenção quanto a isso. Adote essa cultura prevencionista, esse é o termo. Uma cultura prevencionista a tudo. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na condução do seu veículo. Ok, pessoal? Divulgue boas práticas sempre. Eu encerro aqui e agradeço. E como você sempre diz, né? Você quer que todos estejam seguros, certo? Eu quero que todos estejam seguros, é verdade. Então, Emanuel, tem algumas perguntas aqui, e aí eu vou fazendo, você vai respondendo, tá bom? A primeira é, na sua experiência com outras empresas, qual é a prática das empresas quando o colaborador, usando o veículo de trabalho, é multado falando ao celular? Bom, vamos lá. Independente dele estar no veículo da empresa, independente dele estar no seu veículo, a prática de conduzir ao celular está errado. Tem de existir aí uma comunicação, digamos, eficaz. Existe uma coisinha chamada, eu disse, né, em relação às leis de trânsito, mas existe uma coisa relacionada à empresa, que é o procedimento. Ora, eu como empresa, eu como empregador, tenho que informar ao meu colaborador que ele deve adotar procedimentos de segurança, entre eles, não ficar falando no celular durante o volante, correto? Se ele adota essa ação inadequada, é um ato inseguro. Esse ato, entre aspas, irresponsável do colaborador, não pode acontecer. Você falou de uma multa, mas eu penso logo na pior circunstância que pode vir a acontecer, que é ele sofrer um acidente.
tendo lesões, ou ainda, eu falei no início da palestra, nem sempre quem gera um acidente é o que sofre a consequência do mesmo. Veja que, imagine que eu, dirigindo ali, digitando ao celular, puxa vida, atropele uma pessoa, olha que coisa. Eu tenho que pensar na consequência. Ora, é uma ligação do meu chefe, tanto chefe quanto colaborador tem que entender. O chefe, ora, se ele não está atendendo, é porque ele deve estar dirigindo. E eu que estou dirigindo, eu vou encostar em algum local, no local seguro, vou ligar o meu alerta, botar no local correto, eu retorno a ligação. Ah, mas é rapidinho. Dependendo da distância, velocidade, condição do ambiente onde eu esteja, 2 segundos também é rapidinho para eu colidir, para eu perder o controle e para ocorrer um acidente. Ele fez outra pergunta também, que eu acredito que seja em complemento, né? E se for multado por uso de bebida alcoólica, por excesso de velocidade, por desvios de sinalização, falta de prudência e imprudência no trânsito? Eu acho que ele ainda está falando da situação da sua experiência. Sim, foi como eu citei. Assim, eu aqui no Rio, hoje eu trabalho por conta própria, eu atendo diversas empresas, né? Faço muita palestra, muita CIPAT, muito treinamento. Muitas das empresas têm os seus motoristas. E, por exemplo, aqui no Rio, no Brasil, nós temos as chamadas ordens de serviço, tá? Eu não sei de onde veio a pergunta, mas sinalizando como exemplo. Por exemplo, para o motorista, é pertinente, importante, eu diria, fundamental, a descrição disso na ordem de serviço do colaborador. Ele é um motorista. Então, ele sabe que ele tem que trafegar obedecendo os limites de velocidade, obedecendo sinalizações, utilizando o seu cinto de segurança do veículo, solicitando que passageiros também o façam. Ele não pode ficar dirigindo ao celular, correto? Então, ele assina um termo de responsabilidade. Nós temos também o Código de Trânsito, tá, pessoal? Mas aqui eu estou falando da relação empregado-empregador. Então, estou dando esse exemplo da ordem de serviço. Então, em alguns casos, assim, isso é descrito também na ordem de serviço, tudo isso. E se ele realizar algum desses atos inadequados, incorretos, essa infração fica sob a responsabilidade do mesmo, tá? E aí você, com essa resposta, você acabou respondendo as outras duas perguntas, né? A ordem que você pode colocar na ordem de serviço as regras, né? Esse condutor, ele recebe o treinamento e a partir daí ele tem que se comportar daquela forma. Que ele pergunta primeiro qual a medida disciplinar que pode ser aplicada, por exemplo, e a outra, caso os veículos tiverem alguma anormalidade, por falta de inspeção do condutor, né? O que pode se fazer? Mas eu acho que você já respondeu com a ordem de serviço, né? Repare bem, a pergunta é boa no seguinte sentido. Eu já fiz um treinamento para uma empresa que, no caso, não é carro comum, vamos colocar assim, é veículo de grande porte, caminhão. A sistemática e o procedimento daquela empresa, no caso da inspeção, era de um terceiro colaborador que realiza, né, no caso, que realiza um checklist do veículo, no caso aqui eu estou falando de um caminhão, realiza todo o checklist do veículo junto do motorista, ele recebe ali uma cópia do checklist, tá tudo ok, você pode trafegar. Aí fica uma cópia na empresa do checklist antes da saída, e uma cópia do checklist vai junto com esse motorista. Ou, se for um veículo comum e for um procedimento da empresa, repare bem, pessoal, a empresa tem de ter procedimentos estabelecidos para tudo isso, ok? Se for o caso do motorista fazê-lo, ele vai fazer o seu checklist, ou ele vai entregar a um chefe imediato, ou ele vai arquivar isso com ele, porque nós estamos falando da geração de um documento e da geração da evidência de que algo tenha sido adotado. Portanto, muito cuidado com isso. Existe uma questão relacionada ao Código de Trânsito do seu país. Existe uma questão relacionada aos procedimentos da empresa em relação aos riscos do que o seu colaborador realiza e tudo aquilo que ele utiliza para realizar. Pode ser um guindaste,
um caminhão, um martelete ou um veículo. Tudo gera risco. Então, eu tenho que informar, treinar, capacitar, orientar e evidenciar que isso foi feito em relação ao meu colaborador. Porque eu falei em relação à responsabilidade. As pessoas têm que entender que todos temos direitos, mas todos também temos deveres que devem ser cumpridos. Mais uma. Você entende que o sistema de telemetria ajuda na melhoria do comportamento dos condutores? E o sistema de detecção de fadiga é também eficaz? Você tem alguma experiência com isso? Então, torno a questão do procedimento. Toda vez que adotamos alguma sistemática, seja ela qual for, em relação a uma ideia de prevenir acidentes, a uma ideia ou um objetivo de prevenir maiores problemas, eu creio que toda sistemática é bem-vinda. Entretanto, eu gostaria de fazer um parênteses. Repare bem, eu posso usar quaisquer das sistemáticas que foram observadas aí, citadas, e outras. Mas eu sugiro uma coisa chamada avaliação da eficácia do que estamos fazendo. Qual é o resultado que isso tem trazido para a empresa? Qual é o resultado que isso tem trazido para o colaborador? Então, se eu adoto uma telemetria, se eu adoto uma entrevista, se eu adoto um checklist, quais são os dados anteriores a isso em relação aos acidentes ou a outros problemas? Depois que eu adotei essa sistemática, isso diminuiu? Isso aumentou? Isso melhorou? E qual é a percepção do colaborador, daquele que executa, daquele que dirige em relação a isso? Entenda que, perceba que, muitas das vezes adotam-se sistemáticas sem consultar quem executa a tarefa propriamente dita. Isso pode ser ruim. Então, repetindo, toda sistemática ela é bem-vinda. Entretanto, avalie a sua eficácia. Verifique qual é o resultado disso. Correto? Pode ser que esteja ok, perfeito. Pode ser que esteja tendo um problema que, por algum motivo, isso não esteja sendo comunicado. E, de algum modo, isso pode vir a contribuir com outro problema futuramente. Então, toda a sistemática é bem-vinda, mas sugiro que a avaliação de sua eficácia seja avaliada. Eu acredito até que você já tenha respondido, mas de repente você lembra aí de mais alguma coisa. Qual a sua sugestão adicional para melhorar o comportamento dos condutores? Há alguma boa referência de mercado que você já tenha presenciado com efetividade? Sim. Vou dar um exemplo. Prestei um serviço para uma empresa há algum tempo que faz transporte de produtos perigosos. Combustíveis, líquidos inflamáveis e combustíveis. Uma sistemática que eu sugeri e passamos a adotar, aparentemente é simples, tá? É uma conversa com o colaborador ou com os colaboradores. Quais são as suas maiores dificuldades? O que é que pode ser feito para que você fique mais à vontade ou para que você tenha melhores condições de trafegar? Quais são as suas maiores dificuldades? Às vezes, é preciso apenas ouvir. Às vezes, é preciso só ouvir a pessoa. Entendeu? Às vezes, a pessoa está insatisfeita com pequenas coisas. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo nesse caso prático. Um dos motoristas disse assim para mim, Manuel, às vezes eu faço grandes trajetos. E às vezes eu paro num sinal, no semáforo, alguma coisa, eu tô com sede. Eu quero água gelada. Eu falei, ué, e qual é o problema? Não tem nenhuma garrafa térmica. Eu pergunto, qual é a dificuldade de, por exemplo,
eu ter uma garrafinha térmica para o rapaz se hidratar durante o volante, num grande trajeto. Parei num semáforo, estacionei. Às vezes ele estaciona numa área que não tem ali algum local para ele, por exemplo, né, que eu dei esse exemplo, beber uma água gelada. É difícil resolver isso? Não. Mas o problema é que muitas das vezes falta a comunicação com quem executa a tarefa. Qual é a sua maior dificuldade? Não, aquele banco ali, o ajuste do banco não está funcionando e já está assim há 2 meses. Puxa vida! Em 30 minutos isso pode ser corrigido. Qual é a dificuldade? Mas porque não há um hábito de comunicação com o colaborador. Nós estamos tratando com pessoas. E muitas das vezes o que falta, ou a grande falha, é a conversa, é a comunicação. Muitas das vezes só nos preocupamos com o papel, registrar, anotar, mas e a pessoa? Fica a pergunta. E a última pergunta aqui, qual é a sua opinião a respeito dos sistemas de monitoramento de fadiga e distração? Você acha ele interessante? Sim, como eu disse anteriormente, a questão relacionada à fadiga, à distração, de novo aí o que eu falei anteriormente, a conversa. O motorista vai fazer uma viagem de 3, 4, 5 horas. Ele dormiu bem a noite passada? Ele ingeriu bebida alcoólica? Ele tem algum problema quanto ao uso de alguma substância? Não estou dizendo nenhuma substância ilegal não, tá, pessoal? Mas perceba, vou dar um outro exemplo de uma sistemática que eu adotei numa empresa. Eu perguntei assim aos colaboradores: quem aqui lê a bula do remédio que está tomando? Eu lembro que eram, se eu não me engano, 42 pessoas. Levanta a mão. Quem lê a bula do remédio que está tomando? Ninguém. Só que determinados remédios, como alguns anti-inflamatórios, correto? Alguns anti-inflamatórios, se você lê a bula, quem trabalha em altura, quem trabalha com máquina e equipamento, quem dirige, tem que ter um entendimento que tem alguns remédios que a bula é bem clara. Se você estiver tomando esse remédio, você não pode trabalhar em altura. Você não pode trabalhar com máquinas e equipamentos. Você não pode conduzir um veículo. Por quê? Porque uma das reações adversas pode vir a ser fadiga, vertigem, cansaço. Isso para quem está dirigindo. E aí junta-se um conjunto de fatores. Uma pessoa estressada, às vezes com problemas familiares, não dormiu direito a noite passada e ingeriu um remédio com essa característica. Lei de Murphy. Se algo puder dar errado, vai dar errado. Então perceba que eu citei aqui 4 exemplos básicos que pode acontecer com qualquer pessoa. Poxa, a pessoa está com um problema familiar, um problema de outra natureza, dormiu mal, está estressado, ingeriu um remédio inadequado. No outro dia de manhã ela vai dirigir 3 horas, 4 horas, 5 horas. O que pode acontecer? E às vezes eu identifico isso conversando, falando, fazendo esse monitoramento aí de fadiga, por exemplo, que foi citado. E aí eu faço o quê? É pertinente eu trocar esse motorista. Ou alguém, enfim, adotar alguma outra sistemática que a empresa deve decidir. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Dentro do que eu vejo no dia a dia, e eu botei na apresentação, não foi à toa, o fator humano. A máquina, ela precisa e ela deve estar em perfeitas condições. Mas, fundamentalmente, quem está conduzindo a máquina também. Tá? É isso. Bom, por aqui sem mais perguntas, tudo certo. Posso? Então, eu vou agradecer a todos pela presença, né? Eu tenho uma paginazinha no Instagram sobre tudo de segurança do trabalho, prevenção de acidentes domésticos, inclusive.
A paginazinha é Emanuel Rodrigues, 1979. Tudo sobre segurança no trânsito, segurança no trabalho, segurança no lar. Então, mais uma vez, eu agradeço, me despeço. Obrigado pela atenção de todos. E dissemine o que nós chamamos, o André vai concordar comigo, a cultura prevencionista, pessoal. Porque acidentes de trabalho, no Brasil, por exemplo, matam mais que as guerras lá fora. Os acidentes de trânsito, de igual forma. Os acidentes domésticos no Brasil são impressionantes os números. Mas, infelizmente, isso não é divulgado no dia a dia. Estamos fazendo aqui agora. Então, deixo mais uma vez meu obrigado. Se puderem, Emanuel Rodrigues 1979 lá no Instagram. Obrigado a todos. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Gostaria de agradecer também a você, Rodrigues. Excelente tema, excelente palestra. É um tema muito importante para todos nós. Estamos muito felizes de ter você hoje aqui com a gente, nesse momento tão importante. É um tema que abrange, como você falou, não tem muita divulgação com relação à questão de acidentes de trabalho. E também acidente do trânsito. Como você falou, o nosso índice aí é quase um índice de guerra, realmente. Agradeço muito pela participação e todos aí ouviram, né? Segue ele lá nas redes sociais. Também que antes de terminar, eu gostaria de passar alguns recados aqui. A nossa próxima palestra será no dia 24/6, tá? No mesmo horário, às 9 horas. O tema será Felicidade baseada em evidências, tá? Contamos com a presença de todos vocês. Peço também para reforçar aí com nossos colegas, amigos de trabalho, para que possam participar das palestras aí, ok? Também quero tornar aqui o agradecimento e a oportunidade de estar sendo mestre de cerimônia da CIPAT, um momento muito importante para mim. Agradeço a oportunidade aí à SGBH, Departamento de HSE. Tá? Então, desde já, muito obrigado pela participação de todos. Uma ótima semana, tá bom? Um abraço. Obrigada, pode encerrar, Daniele.